estamos iniciando agora uma live, né, entre eu e a Luísa Nobre sobre as novas demandas e o desafio os novos desafios do fotojornalismo e da turma que está se formando e, enfim, cursando a faculdade e vai encontrar um novo cenário da nossa profissão após essa. Então, vou deixar com a Luísa agora. Vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Acho que a ideia é a gente conseguir conversar um pouquinho sobre o que a gente normalmente já fala no dia a dia, né? Sim, Estamos sempre trocando ideias, enfim, sempre escutando uma a outra. E agora resolvemos dividir isso aqui com a turma toda. é. Você, enquanto minha guru, eu gosto de usar essa palavra, né? Eu creio que os gurus não existem, mas eu acho que isso se aplica à nossa relação, porque é, tu és mais do que a minha professora de fotografia. Eu digo professora mesmo porque praticamente tudo que eu aprendi de fotografia foi contigo. Assim, de vivência prática da fotografia, mas porque além da fotografia eu consigo aprender sobre o jornalismo, eu consigo aprender sobre como lidar com pessoas quando eu estou nesse processo fotográfico, no processo documental como um todo, né? Que o jornalismo também é um processo documental, e como amadurecer como pessoa nesse processo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu aprendo tanto observando o teu trabalho, quanto estando contigo. Todas as vezes que eu estou contigo, eu partilho contigo, presencialmente ou virtualmente, em algum momento. E é a minha maior referência atualmente, assim. Então, está sendo uma honra gigantesca. Primeira live seja com uma pessoa que eu admiro tanto e tenho como amiga. Eu vou rasgar elogio porque eu já te falei. Eu não sei se você vai para a imagem, eu sinceramente acho que a gente vai te perder para o texto, mas é muito feliz de ver uma jovem com tanto talento e, enfim, com tanta acessibilidade, dá bastante esperança para o futuro da nossa profissão e mais orgulhosa ainda por isso vir do norte do país, né? De sair desse eixo sudeste. Então, eu fico muito feliz. Também queria aproveitar e falar com o pessoal que a gente desativou os comentários agora no início da live, porque a conexão ela não tá boa, a Luísa tá lá no Amapá, então para facilitar a participação dela, a gente desativou e daqui a pouquinho a gente deixa a turma começar a falar aí, tá? É isso aí. Vamos em frente? Vamos. Já é no peito que a gente mata, não é assim que tu fala? É isso aí, chuta pro gol. Vai, posso É, começar? pode. Começa. Não, você começa com a pergunta. Os jovens primeiro. Os Eu jovens tenho uma primeiro. pergunta que eu estou muito reflexiva observando o teu trabalho, né? Para quem está chegando na live agora, a Bruna. Aliás, tu tá na live, se apresente, né? Diga o que você tem feito na pandemia, porque minha pergunta parte muito disso também. Aham. Bom, vamos lá. Eu sou Bruna Prado, fotojornalista independente aqui no Rio de Janeiro. Eu correspondo para algumas agências e alguns veículos, a Getty Images, a Associated Press, o UOL e outros clientes, né? Outros veículos de comunicação. E a minha experiência ela está tanto em news como em esporte, assim, basicamente um fotojornalismo que é um fotojornalismo diário, mas assim, boa parte do meu trabalho também está ligado a narrativas, a uma parte um pouco mais documental. Eu queria saber, Bruna, de que maneira a pandemia afetou o teu trabalho? O teu trabalho, não só a logística do teu trabalho coletivo, né? Tu estavas coordenando a Get Image aí no Rio de Janeiro, enfim, montando uma equipe, coordenando essa equipe, mas como esse processo de isolamento te fez olhar para uma forma diferente para o fotojornalismo? Bom, a experiência que eu estou ainda vivendo aqui no Rio, na verdade, é com a Gary. Quem coordena a equipe é a Alessandra Delbene. Ela é gerente operacional da agência, né? E junto com o Buda Mendes, que é o fotógrafo staff da agência, um grande amigo. Enfim, se tiver na live, um grande abraço, porque a gente não consegue ver mais agora os comentários de quem entra.
E basicamente o que aconteceu foi a necessidade de auxiliá-los durante um tempo aqui no Brasil, porque a agência ela tinha como ponto-chave a cobertura de esportes e entretenimento. Ela não atuava tanto no Brasil como uma agência de news, de notícia, né? Então, basicamente, os fotógrafos que sempre cobriram esporte pela agência, como freelancers, assim como eu sou, nós fomos readaptados todos para a questão da pandemia. Foi criada uma equipe gerenciada lá no topo pela Alessandra e o Buda, e nós auxiliamos alguns fotógrafos que já estão com eles há mais tempo, isso me inclui o Schneider, enfim, a gente deu um auxílio para eles em relação à readaptação disso para uma lógica de news, né? E eu fiquei com o Rio de Janeiro e com a Brasília, dando apoio aos fotógrafos, né? A mudança já veio bem forte no sentido de que nós não pudemos também mais ter contato, né? Nós tivemos que criar uma lógica de trabalho que ela foi toda online, as reuniões eram online, tudo passou a ser utilizado a plataforma digital. Todo o nosso trabalho, enfim, toda a nossa operação, se utilizou da tecnologia, né? Porque todos nós precisamos, de alguma forma, ficar isolados, não ter tanta Contato, circulação, né? tanto contato, tanta circulação. Então, foram reuniões diárias, enfim, com um grupo de crise que foi criado, com os fotógrafos, enfim, todo o trabalho ele foi direcionado para o uso da tecnologia a favor dele, né? E isso já é bem diferente do processo que eu vim, que foi de trabalho diário em jornal, onde eu diariamente ia para o jornal, diariamente tinha contato com as pessoas e tinha uma vivência ali do dia a dia, e isso foi bem diferente, foi um outro processo. E tu achas, de alguma maneira, que isso vai modificar, em definitivo, a maneira de contar histórias? Assim, o fato da humanidade estar passando por um processo pandêmico, né? Para esses documentaristas, né? Hoje é o dia do fotógrafo documentarista. Tu acha que vai mudar alguma coisa? A maneira como a gente percebe o outro, a maneira como a gente se relaciona com o outro, se a gente se aproxima ou não, né? Será que a gente vai continuar usando mais lente fixa para se aproximar, como disse o Robert Capa, ou a gente vai usar uma multi e se manter distante e contar aquela história com outros ângulos? Eu acho que no sentido de logística de trabalho, sem eu falar dessa questão da relação do fotógrafo com o trabalho que ele está falando, mas falando de logística, eu acho que não só o fotojornalismo e o jornalismo, mas eu acho que todas as profissões elas estão já passando por um processo de transformação que, no meu entender, já aconteceria. Eu acho que se talvez acontecesse daqui a 10 anos, nós não estaríamos mais tendo que sair de casa para ir para o escritório, né? Já existe, de alguma forma, ferramenta para isso, né? Para resolver questões como A essas. institucionalização do home office. E isso, eu acho que isso era uma tendência, já era uma tendência, e também em função de toda uma mudança de relação de trabalho, enfim, relações trabalhistas. Tem várias questões aí. Se eu falar aqui, vai ser uma live só disso. Já está modificada e eu não acredito que isso vá voltar o que era o cenário anterior, ele não vai voltar a existir. A gente vai se adaptando entre o que foi muito pouco e o que é agora. O que é agora já é a realidade. Normalmente a gente eu escuto muitas pessoas falarem assim, vai chegar o novo. Não, o novo já está aí, o novo é esse, né? Ninguém sabe como lidar com essa situação, ainda não existe vacina, não existe nada, não existe muitas respostas. Agora que está acontecendo um estudo científico e precisa de tempo, então somos humanos no sentido de ter que nos adaptar, como todas as outras espécies do planeta, a essa situação toda, né? Sim. Então, eu acho que por aí. Em relação à relação do fotógrafo com aquilo que ele fotografa, eu acho que isso também, isso não está
totalmente ligado, ou quase nada ligado à pandemia, né? Isso é uma questão muito pessoal de cada um, como uma pessoa se coloca, porque na verdade a gente até falou mais cedo sobre isso. Não existe uma isenção, né? Eu sou isento, não, a gente escolhe, é um recorte que também mostra quem é o fotógrafo, qual a personalidade dele, como ele enxerga o mundo, o que ele quer falar, o que ele quer narrar, como ele quer narrar, são escolhas do fotógrafo, e essa aproximação ou não, ela depende muito mais de uma decisão pessoal daquela pessoa que está por trás da máquina do que em si da pandemia, né? Obviamente, hoje existe todo um cuidado em função dos dois lados, de você que está saindo e entrando em ambientes que são, hoje a gente chama de desconhecidos, né? Que antes era a casa de alguém, mas a gente, enfim, está indo documentar uma narrativa. E quando, por exemplo, eu vou fazer uma foto na casa de uma família, como já aconteceu várias vezes, eu não saio de casa preocupada com o fato de eu entrar na casa de uma família e eu contrair, eu ter, né, o Covid-19. Eu saio também preocupada com o fato de eu levar, né? Então, Com certeza. é uma questão de cuidado mútuo. Eu acho que é isso que essa pandemia está trazendo para todos nós. Não sei se o ser humano vai aprender, basta a gente olhar o que o jornalismo está mostrando e o que a gente, se descer da porta de casa e abrir as portas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê as pessoas não estão se importando, enfim, estão No Amapá também não está diferente, não, viu? estão se negando a entender o que está acontecendo, mas eu acho que quem tiver um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de consciência e de sabedoria vai poder tirar daí uma possibilidade de se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu acho que tem muito disso. Sem dúvida. Lu, eu agora vou te perguntar. Vamos lá. Eu estou falando aqui da minha profissão e eu sei que você está aí no Amapá tentando se formar no meio da pandemia, né? Caos. Isso. Então, como nós estamos conversando sobre os dois lados, né? Quem está no mercado e quem está tentando se organizar para poder seguir a carreira, né? E está indo no processo de universidade. Como é que está sendo isso aí para você? Quais os desafios, né? Tanto para você finalizar o seu processo de formação, como para você ingressar nesse mercado de trabalho? Eu acho que, particularmente, né, falando de mim, assim, primeiro falando de mim, eu fiquei de cara com muitas certezas que eu tinha, inclusive alguns negacionismos meus, do tipo, eu não quero trabalhar com mídias digitais, o meu foco é a produção textual, e dentro da minha formação, apesar da minha formação ser recente, né, eu ainda não concluí, eu estou ali esperando o retorno das atividades acadêmicas para defender o TCC e outorgar, né, e finalmente ser jornalista com o título de graduada, mas já completei toda a grade curricular. Mas, assim, a minha formação, ela apesar de falar sobre webjornalismo, falar sobre cybercultura e cultura digital, ela ainda tem uma base muito forte no jornalismo que a gente chama de tradicional. Tanto que eu tive uma base muito grande de rádio, que para mim foi maravilhosa, que também contribuindo muito para mim hoje, né? Que agora eu comecei a trabalhar no meio da pandemia com rádio, que antes não era uma possibilidade para mim. Então, a pandemia me fez reajustar não só os meus planos de vida, por exemplo, eu tinha um plano muito bem desenhado e delimitado de que eu terminaria a graduação, me prepararia para o mestrado e entraria no mestrado em seguida, assim, tipo, de formar no ano e entrar no mestrado no outro. No caso, formar esse ano no primeiro semestre e já participar do processo seletivo no segundo, né? E ano que vem já estaria aí pelo Rio de Janeiro. E agora esse plano foi adiado por pelo menos uns 3 anos, porque nós temos um cenário, para mim, que estou ingressando no mercado, né? Que eu não conto estágio como experiência, porque na hora de avaliar um currículo, assim, as pessoas, dependendo de onde você faz o estágio, eu, vindo do Amapá, dificilmente conseguiria
ingressar num mercado que não o do Cinema Paense, assim, que é bem atípico, né? Como jornalista, assim, não temos piso salarial, a gente tem poucas oportunidades desde o estágio, a maioria dos estágios não são remunerados, enfim, é uma situação bem complicada, mas para a gente que está ingressando no mercado, é um desafio ainda maior, porque em vez do mercado jornalístico se abrir, né, já que a gente está tendo aqui um fato, um acontecimento em andamento que é mundial, né? Então a gente cria aqui espaço para o jornalismo internacional, cria aqui pontes de comunicação maiores, a gente tem um mercado jornalístico que se fecha. Por quê? Porque não há dinheiro para investir, as pessoas estão quebrando, as empresas estão quebrando. É preferível manter uma equipe mais enxuta e o que se já tem ali do que contratar novas pessoas. Então, é muito difícil. Nosso desafio é muito maior, eu acho, assim, para esses profissionais que vão sair da pandemia para o mercado, profissionais de comunicação. E a cobrança, a necessidade, mais do que nunca, que nós sejamos jornalistas híbridos, né? Eu fui uma pessoa que detestei estudar empreendedorismo na universidade, sério, eu fiz essa disciplina, assim, acho que arrastada, eu gosto muito de estudar, amava as disciplinas do curso, mas, assim, empreendedorismo, que era aos sábados, eu ia, assim, morrendo para aula, e hoje eu vejo, tipo, caramba, que bom que eu tive essa disciplina, e que bom que eu absorvi algumas coisas, porque o jornalista, ele meio que empreende, né? Ele se agencia agora. Muito provavelmente a realidade do freelancer, ela vai se perpetuar, né? E você vai vender a sua pauta, você vai vender sua matéria, vai vender sua reportagem, vai vender sua foto, vai vender sua reportagem de rádio e você se agencia. Quando eu digo de profissional híbrido, eu falo muito disso, assim, de não ser um jornalista que só escreve como antes, né? Eu sou jornalista de texto. Eu diria que eu sou uma jornalista de texto, assim, eu gosto muito de escrever, é o meu forte. Mas se precisar de uma foto, eu sei fazer. Se precisar de uma edição de áudio, eu vou saber fazer. Se precisar de fazer um roteiro de rádio, eu vou saber fazer. Se precisar desenrolar um ao vivo, eu tenho que me virar, porque senão as oportunidades para mim ficam ainda menores. Sim, de fato. De fato. É bom você falar disso, porque essa mudança ela já veio muito forte agora nesse processo da pandemia, né? Já estava acontecendo em relação ao mercado do fotojornalismo e do jornalismo como um todo, de cada vez mais o profissional ser independente. Ele não tem muito vínculo mais com o emprego, Sim. né? Isso é uma realidade justamente do que eu comecei a falar sobre essa mudança do mercado das leis, da reforma trabalhista, né? Exato. Enfim, tem todo um processo que está acontecendo no mundo e nós já estamos meio que enquadrados nessa realidade. Mas além dessas questões, existe realmente uma questão de você hoje não ter uma função só, de você não poder, eu só faço foto. Se eu só fizesse foto, eu não teria trabalho nessa pandemia também, por exemplo, né? Você precisa ter uma cabeça. Quando você passa a ter que gerenciar a sua carreira, não é só de jornalismo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo de gerenciamento de carreira, né? De gerenciamento de projetos de carreira. Então, você precisa sim entender de empreender, entender de negócios, entender de finanças, entender tudo isso. E além disso, aquilo que é sua obrigação, que é ser jornalista. Para quem trabalha com imagem fotográfica hoje, não basta só trabalhar com imagem fotográfica, você tem que saber vídeo. Eu me peguei tendo que auxiliar no processo de gerenciamento de cobertura, de editar fotos de outros fotógrafos, de fazer seleção de fotos de outros fotógrafos, porque no momento de emergência nós precisamos nos ajudar uns aos outros, de definir o que é uma boa pauta do que não é, de ter que produzir essa pauta, se credenciar, ou então pensar numa narrativa e produzir essa narrativa documental, de fazer os contatos. Tudo isso hoje não é uma coisa que você entra e fala, eu tive essa ideia e vai ter um produtor para fazer para você, alguém vai fazer uma parte, outro vai fazer outra, e você sai, entra no carro, vai com o motorista para a pauta. Não funciona mais assim. E quem ainda insistir de não compreender isso, cada vez mais vai ficar fora do mercado, né?
Eu escutei muito quando eu comecei, mais ou menos em 2000. Eu migrei da publicidade para o fotojornalismo. Escutei muito, muito mesmo que o fotojornalismo estava acabando. Mais do que nunca, essa pandemia mostrou que não. Que, na verdade, não só o fotojornalismo, como o jornalismo, ele não acabou. Ele está num processo muito grande de modificação e que nós ainda não sabemos, enfim, não encaixamos todas as soluções para o que o mercado, né? Não só o mercado precisa, mas principalmente para o que o profissional precisa. Mas a informação, ela sempre vai ser necessária, ainda mais numa era que é uma era da informação, né? Nós estamos Sim. na era da informação. O que mais vale hoje o bem mais precioso da humanidade hoje é a informação. Então, É o que eu acho movimenta o mundo, é o que né? movimenta o mundo. Então, não Acho que acredito que é uma coisa que vai acabar, né? sim. Eu acho que se a sociedade entendesse o poder da comunicação, eu não falo nem só do jornalismo, mas da comunicação visual, da comunicação textual, da comunicação como a engrenagem que movimenta o mundo, porque o que é a informação, né? É a vida. Se existe informação é porque existe vida, existem pessoas se movimentando, existem pessoas trabalhando, existem pessoas exercendo a sua sociabilidade ali. E o jornalismo administra isso, né? Ele colhe essas informações, a gente está aqui mergulhado em informação hoje mais do que nunca. Uhum. É, né? Inclusive Tá sem aqui na internet, filtro, né? exatamente, sem Inclusive esse sem filtro. filtro. Então, do Quem filtro filtra do isso também. jornalista, né? O filtro do jornalista ele é muito importante, ele precisa Sim. dessa credibilidade também, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas o jornalismo está perdendo espaço para as blogueiras, enfim, para os produtores de conteúdo, são coisas muito diferentes, assim. O nosso foco está na informação com filtros já pré-estabelecidos. A gente sabe o que é de interesse público e o que interessa o público. E qual é a diferença disso, né? Muitas Uhum. vezes o blogueiro posta o que interessa às pessoas. O produtor de conteúdo ele posta o que interessa à pessoa. Sim. Na Então, verdade, a gente precisa passar por todo um processo de apuração sim, daquilo exatamente. que está sendo dito, que está sendo narrado. E a Entende? gente também tem que ter responsabilidade de não falar só o que interessa o público, né? Mas o que é de interesse público? O que é de interesse público? Nem sempre é o que a gente quer ouvir. A gente não queria estar sendo, enfim, recebendo noticiário diário aí da quantidade de mortos do Covid. A gente não queria estar recebendo informações sobre a negligência do governo Bolsonaro em relação à saúde do Brasil, né? Todo esse caos político que a gente está instaurado aqui no país, mas isso é de interesse público porque também, do feito que a gente não tem acesso e não se interessa por essas questões, a gente se aliena e a gente perde o nosso poder de agir sobre essas informações, né? Uhum. E o fotojornalismo, retomando aqui para a conversa, o fotojornalismo ele tem um papel fundamental, porque a foto é uma linguagem universal. Se eu estou falando aqui em português, A contigo agora, imagem, na verdade, eu não posso nem dizer que a imagem é uma linguagem universal, porque ela possui, né, entendimento de acordo com o que cada cultura vê, né? Mas ela é sim, muito mais explícita, né? sim, ela comunica com muito mais Ela comunica com facilidade. muito mais facilidade. De fato, você está vendo, você está aguçando um dos sentidos mais importantes que o ser humano tem, que A visão. é a visão, exatamente. Mas é isso, na verdade, nós estamos num processo muito complicado, muito complexo sobre como resolver essas questões todas, né? Do jornalismo, não só do fotojornalismo, mas do jornalismo em si. Nós estamos no processo onde a informação ela foi totalmente globalizada, ela não é mais institucionalizada, digamos assim, né? Ela abriu, ela ficou muito mais acessível, muito mais democrática. Também não vejo isso de uma forma ruim, só que ainda não conseguimos achar um equilíbrio, digamos, um equilíbrio aí nessa questão, principalmente da validação do que está sendo colocado como informação, né? Então, nós temos ainda muitos problemas para resolver. Eu acredito que é para todos nós pensarmos, mas assim, principalmente entender que o nosso papel é informar, questionar, inquietar, levantar debate. Eu acho que é para isso que nós estamos na rua, né? E para isso que os fotojornalistas estão na rua também.
para fazer isso através da imagem. Então, é um processo importante. Lu, vamos lá. Eu ainda tô travada aí, Bruna? Oi? Eu ainda tô Não, travada? para mim Tá. não. Vou te mandar mais uma pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai ter que abrir para responder o pessoal, né? Certo. Infelizmente é rápido, é só uma horinha. Mas eu queria entender como é ser uma mulher jornalista na região norte do Brasil. Como é Ui. isso, né? E assim, eu já vou ingressar numa segunda pergunta que talvez eu estoure a live, né? Como é para você enxergar a forma como o jornalismo nacional fala sobre a sua região? Eu vou começar invertendo as perguntas, pode ser? Pode. Falando como amazônida, amapaense, né? Enfim, uma pessoa que é nortista e se formou como jornalista na região norte, é muito frustrante ver que, por exemplo, uma pauta do Amapá, para ter alcance nacional, precisa ser um escândalo de corrupção, precisa ser alguma catástrofe natural, ou, por exemplo, um naufrágio, ou um incêndio, e questões assim, mas sempre são coisas negativas, né, que atingem negativamente a perspectiva já não é boa, né, que as pessoas, enfim, de outras regiões têm sobre o norte do Brasil, especialmente sobre o Amapá, assim, né, porque quando você fala norte, as pessoas primeiramente pensam no Pará, em Manaus, e depois elas lembram que existe o Amapá, e depois que elas fazem mil piadas, elas lembram que existe o Acre e, enfim, outros inúmeros estados. A Amazônia, ela tem várias Amazônias, né? Várias realidades. As pessoas olham como se o norte fosse uma única coisa, uma única cultura, né? Um único modo de vida, como se as pessoas tivessem todas as mesmas identidades. E só que no Amapá a gente tem diversas identidades, a gente tem diversos modos de vida. Então, esse olhar colonizador que as pessoas têm em relação à Amazônia, desde perguntar se eu vou trabalhar em cima de uma onça, até, enfim, até subestimar a minha capacidade intelectual enquanto jornalista, né? A minha habilidade, a minha formação, porque eu sou do Amapá, ela influencia muito na forma como o jornalista narra isso, porque o jornalista ele também reproduz a visão, o que é a cultura dele, né? E se essa é a visão da sociedade, ele vai reproduzir, né? Tem um meme muito bom que eu vi, que é da Ade Maravilha, que é um meme, uma personagem dela chamada Laura Tampurini, que ela vai entrevistar uma pesquisadora de Recife e ela fala: você prefere que eu lhe chame de Regina ou de Regina? E isso nós também, não nessa mesma proporção da fala, mas isso acontece muito, assim, de sermos tratados como subalternos, de sermos tratados como uma sociedade inferior ao Sudeste, Centro-Sul, ali. E isso me dá muita raiva. E eu gosto dessa raiva, porque essa raiva me engaja a sempre me posicionar. Eu chego nos lugares e eu falo meu nome, e antes de falar o que eu faço, eu falo que eu sou mapaense. E isso para mim é muito importante, porque isso diz muito sobre a minha identidade, sabe? Sim. Eu fui aprovada em outras universidades de fora do Amapá, quando eu passei no vestibular, mas eu fiz questão de ficar na Unifap também, porque eu quero ser formada aqui, eu fiz questão de ser formada aqui, e a minha formação que eu recebi aqui, com as subjetividades de ser formada dentro da Amazônia, né, de conhecendo o meu lugar, falando sobre ele, me fortaleceram muito, me empoderaram muito, para que se um dia eu sair do Amapá e puder falar sobre outras realidades, eu vou ter a sensibilidade, porque eu já sei falar do meu lugar, eu já falei sobre ele, né? Eu olhei para o meu espaço para depois olhar para fora. Eu acho que é muito isso, assim. E não é fácil ser jornalista aqui, né? Não estou falando só de infraestrutura, por exemplo, a nossa internet aqui, que é horrível. Eu estou gastando todo o meu pacote de dados aqui na live porque simplesmente o Wi-Fi parou de funcionar no meio da noite. Mas é difícil, assim. Por exemplo, eu já fiquei 15 horas dentro de um ônibus, peguei 2 voos, depois fiquei 15 horas dentro de um ônibus para participar de um congresso.
que durava 3 dias. Às vezes eu levei mais tempo indo, né, do que o tempo que eu aproveitei, assim, o evento em si, muito cansativo, é muito caro, muito caro. A Assim, passagem para você sair e também não chega o acesso à informação até você, né? exatamente, assim, eu persigo muito, falando de fotografia, é muito caro para mim, né? Não é só pagar um curso ou pagar, enfim, participar de um festival, é todo o custo que envolve sair de Macapá, e isso é muito caro. Eu tenho o privilégio de, por exemplo, pegar o dinheiro que eu junto trabalhando e investir em fotografia na minha capacitação, mas isso não é uma coisa comum, é uma coisa muito atípica para minha realidade, assim, eu tenho amigas, Uhum. e isso, de certa forma, é frustrante, porque o norte tem um potencial gigantesco. Potencial gigantesco no sentido de tem muitos jornalistas bons, jovens jornalistas bons, produtores de conteúdo bons e fotógrafos incríveis. O Pará, falando especialmente do Pará, tem documentaristas que eu fico, meu Deus, cara, se essas pessoas tivessem, assim, 50 centavos de espaço no cenário nacional, elas iam enfim, pintar e bordar no Brasil inteiro, sabe? Falo aqui da Nayara Jenkins, que é minha amiga e também é uma inspiração para mim. A Nayara tem um trabalho incrível, tem um trabalho sensível. Se ela estiver assistindo aqui, saiba que enfim, todo lugar que eu saio de Macapá, e se for prestar qualquer referência do norte, eu vou começar citando a Nayara, porque assim, eu acho que para fotógrafos documentaristas jovens do norte, ela é a maior referência. E a Nayara consegue fazer com pouca estrutura, Com com pouco celular, muitas acesso, vezes, né? com celular, ela consegue construir narrativas, sabe? Narrativas muito potentes, que comunicam muito, muito coesas. Então, é muito isso, é saber trabalhar com o que a gente tem na mão, porque o que a gente tem em volta o resto do país não tem, sabe? É você sair aqui em casa e da sua casa, por exemplo, e andar 30 quilômetros, andar 30 minutos de carro e você está num quilombo. É você andar uma hora, mais uma hora à frente, você está numa comunidade completamente diferente da do centro urbano. É, é a biodiversidade, é a diferença cultural e coisas assim precisam ser valorizadas, sabe? Eu espero muito que a minha geração de jornalistas do Norte consigam emplacar também pautas sobre, por exemplo, o ciclo do mar abaixo, o quanto ele é importante para a perpetuação da cultura do Estado, que fale sobre a festa de Mazagão tradicional, que é semelhante à Paixão de Cristo, mas coisas que são da nossa cultura, sabe? Para além da Uhum. corrupção, para além desses escândalos. E fazer um jornalismo em função desse empoderamento nortista. Eu não tenho vergonha de dizer isso, cara. Eu sempre vou priorizar os meus, assim, eu sempre quero falar sobre eles, eu sempre que chegar num lugar vou falar que sou nortista e vou exigir respeito por ser nortista, assim, porque carrego todos eles comigo, né? Minha formação foi inteira nortista. Na universidade até que não, porque na universidade eu tenho um professor do Amapá, e eu Aham. olho para mim, amo meus professores, tive uma formação impecável, mas eu olho e falo, caramba, eu, enquanto amapaense, se um dia vier dar aula, que eu forme jornalistas no Norte, ao menos no Norte, né, se não der no Amapá, mas que essa identificação ela precisa ser feita, que, por exemplo, assim como uma criança negra olha para Maju, na bancada do jornal Hoje, e se identifica, que um nortista no futuro possa olhar para um representante, para um jornalista de grande alcance, nortista, e fale: caramba, saiu aqui do meu setor e está brilhando, entendeu? É correspondente, ou está apresentando algum grande jornal, ou produzindo um conteúdo de ótima qualidade e é do norte. E saber que isso é muito possível, sabe? Que a gente também não precisa deixar o norte para fazer um bom jornalismo. Era isso que eu ia te perguntar. Eu acho que você, na verdade, espera que o Brasil olhe para o norte de outra forma, né? E deixe que o lugar de fala seja de vocês, que não vá o estrangeiro, digamos assim. Nós somos estrangeiros aí, né? Para Com contar a certeza. história que vocês vão saber contar muito melhor do que nós, né? Sim. Acho que seria esse um caminho. E eu de verdade também torço para que isso aconteça. E torço mais ainda para que você abra essa via pelo brilhantismo que você tem, e, enfim, pela sensibilidade que você tem, e também por ser uma mulher. Né? Sem dúvida. Eu fiz essa pergunta e também fiz a pergunta de não só ser do norte, mas ser uma mulher jornalista do É. norte, né?
Ser uma Então, mulher jornalista já não é fácil. Ser uma mulher jornalista no Norte, às vezes, é 2 vezes mais difícil. Ser uma mulher jornalista no Norte jovem é bem difícil. Eu acho que essa pandemia me ensinou assim, a não duvidar da minha competência, sabe? De olhar e pensar, não, eu não tenho por que ficar me comparando ao trabalho de outras pessoas se as condições que são dadas são completamente diferentes dessa pessoa. Considerando a minha realidade, eu consegui fazer uma boa formação, eu consigo desenrolar um bom trabalho disso, e é isso que importa, sabe? Mas exatamente. não é fácil, assim, eu já fui assediada em pauta, eu fui fazer uma entrevista e o entrevistado me assediou durante a entrevista, eu já tive medo ao sair para fazer trabalho de campo, senti muito medo a ponto de não dormir durante o trabalho de campo, que foi na região interiorana do estado. Então, são situações que, infelizmente, a gente fica suscetível, né? Assim, Uhum. que a gente sente uma insegurança, mas que a gente não pode deixar isso nos abalar nem nos paralisar. Isso, de alguma forma, faz a gente dar um passo para dar 2 à frente, com os E 2 seguir. pés porta. Se derem uma brecha de espaço que a gente ocupe. Eu, particularmente, sempre vou indicar e priorizar o trabalho de mulheres. Na hora de indicar fotógrafa aqui, eu sempre vou indicar o trabalho de mulheres. Na hora de indicar jornalista, sempre trabalho de mulheres, porque é um lance de priorizar, assim. Aqui, como em todos os lugares, o protagonismo masculino ele existe em todos os ambientes. Então, por exemplo, hoje eu apresentei um programa, a primeira vez que eu conduzi e fiz a mediação do Café com Notícia, era uma bancada inteiramente de mulheres. O único homem ali era o Tony, que estava fazendo a, o áudio, o som e a conexão de rede, mas uma bancada toda feminina, com entrevistadas, enfim, entrevistadas todas mulheres, e mulheres incríveis, e mulheres artistas, e mulheres fotógrafas. É, e usar o jornalismo para isso também, né? Para me empoderar como mulher e também empoderar outras mulheres, assim. Sim, com certeza. Bom, antes da gente passar, eu vou ter que abrir daqui a pouquinho aqui a live para os comentários. Vale lembrar que hoje é dia do repórter fotográfico, né? Então, de alguma forma, deixar os parabéns para todos os profissionais que enfim, então, dedicaram suas vidas a estar nas ruas, de alguma forma, trazendo os seus recortes, né? Do que a E gente dentro de casa também, né? Porque tem isso também. do que a gente vê da sociedade, né? Repórter fotográfico e o jornalista que não saíram de casa escrevem sobre Fizeram si. trabalhos. É, O exemplo é a Lucila. A Lucila a fez um Lucila, cara. trabalho Quem não conhece o maravilhoso, trabalho da incrível. Lucila, por favor. Lucila arroba Lucila Vilela. Lucila Vilela, guardem esse nome. É uma pessoa que assim, me sensibilizou muito com o trabalho que ela fez durante a pandemia, contando a história da mãe dela. A Isis Medeiros, Isis é outra mulher que fantástica, assim, muito exatamente. perfeitamente a minha geração, assim, eu tenho uma admiração imensa por ela, porque eu vejo na Isis o que eu gostaria de ver em toda a minha geração, assim, que é uma fotógrafa que não tem só uma responsabilidade humanística na captação da imagem ali, ela respeita muito o que ela está fotografando, como ela compra a causa também é dela, a causa passa a ser dela, sabe? E ela dá o retorno. É muito aquela questão, tipo, as pessoas vêm aqui na minha cidade, me fotografam, vão embora e não me entregam nenhuma foto. Aí ela não só fotografa, ela não só entrega foto, como ela entrega a luta dela. E isso é muito bonito, assim, de perceber, Sim, porque ela tá ali e se for para lutar contra a Vale e contra, enfim, todas essas empresas que ameaçam a vida, né, dessas populações, como Mariana, como o caso de Brumadinho, e ela estava ali à frente junto com eles, usando todo o poder de narrativa dela uhum. para verdade para essas pessoas. Eu acho que é isso. Acho que o papel da fotografia, assim como o jornalismo, é dignificar a vida das pessoas. Se o teu jornalismo, se a tua fotografia não dignifica, mas fortalece estereótipos, abandona isso porque tu tá fazendo um trabalho completamente errado, sabe? E o legal você falar disso, porque eu vejo muito esse olhar que você acabou de falar aí, dessa nova geração. É uma nova geração que, se nós soubermos observar, e eu tenho aprendido muito com vocês, de fato, vocês estão chegando com uma outra visão, com uma outra relação.
diante daquilo que vocês estão narrando, né? Então, isso é muito importante. Essa mudança é muito importante. Isso já é uma mudança do que você me perguntou lá na frente. E eu acho que é uma mudança que ela não tem a ver com a pandemia, ela tem a ver com o espírito, né? Não vou botar espírito, mas com a característica de vocês, né? De vocês mais jovens. Geracional, né? Exatamente, da geração de vocês. Da relação de vocês com o mundo. Vocês estão vindo, muitos de vocês estão vindo para questionar. Não vou dizer todos, mas muitos. Então, eu acho que o mundo precisa disso mesmo, ele precisa ser questionado. Então, assim, é muito, muito bacana, muito importante e muito lindo ver jovens fotógrafas, jovens jornalistas, não só fotógrafas, trazendo esses questionamentos e trazendo novas propostas de relação de trabalho para o nosso mercado. Então, assim, só dizer que isso prova que o jornalismo ele não vai acabar, ele está se reinventando. Ele está se reinventando. Se o jornalismo acabar é porque o mundo acabou. Enquanto houver mundo, enquanto existir vida na Terra, o jornalismo vai existir. Exatamente. É isso. Quando eu entendi isso, eu não permiti que ninguém falasse da minha profissão. Tipo, eu posso falar mal da minha profissão aqui. Exatamente. Eu falo mal do filho, mas não deixo ninguém falar. Jornalismo perto de mim, a pessoa senta, porque eu vou palestrar, eu fico indignada, porque acho que são pessoas que ainda é aquilo, né? Não entenderam a real necessidade e importância do jornalismo para o funcionamento do mundo. Vamos abrir os comentários para ver como é que tá aí? Vamos ver. Vou abrir aqui para o pessoal começar a participar. Meu vídeo. Até vou falar isso. Se o vídeo travar, a gente continua. E se o vídeo travar... Se o vídeo travar, avisem também. Peraí, vamos lá que eu vou ativar os comentários. Vamos lá. Agora que a gente vai conseguir ver quem tá aí. Olha, a Ana da Casa Circo, queridinha. A Ana tá aí, que legal. Vaninha, parabéns. Vânia Corredo. Bom, só vou Nossa, que meu Deus! É a pessoa que mais me inspirou a largar a publicidade para entrar nisso. Então, essa live tá muito bem feita. Vaninha, hoje é seu dia e muito obrigada por tudo que você deixou pra gente. Assim, é difícil até de falar. Sim. Vamos lá. Sobre as perguntas, nós abrimos durante a semana a possibilidade das pessoas enviarem algumas perguntas pra gente, né? Então, eu vou ver aqui a pergunta do Maurício Nouro, né? Ele pergunta quais os quesitos para o ingresso no fotojornalismo. Bom, eu vou responder aqui. Hoje, atualmente, não se limitar a ser só fotógrafo. Ser um profissional completo, ser um profissional proativo, informado, com uma bagagem de informação realmente muito grande, com a possibilidade de ir além. E principalmente se dentro disso que a gente acabou de conversar na live, né? Trazendo novas propostas, fazendo uso do que a gente tem de recurso tecnológico, trazendo novas vertentes de narrativas. Eu acho que isso. E assim, eu sei que é um mercado difícil, não dá para eu passar, tem que ser só isso, né? É um mercado difícil de entrar, é um mercado que ainda é muito complicado, tá muito complicado porque ele está em fase de transição há algum tempo, em uma fase de transição muito grande, mas eu sempre lembro de uma frase que eu li na parede de uma agência que eu trabalhei. O impossível, ele não existe. Ele é só uma palavra para a gente desafiar, né? E isso, o Maurício está aí, por acaso. Posso responder, Maurício? Então, eu vou falar, Maurício, desde 2010, eu fiz vestibular ontem. Eu fui autodidata durante boa parte da minha vida, minha formação tecnológica, e agora que eu vou ser universitária. Então... Mas a formação acadêmica ela não pode ser ignorada também, são formações diferentes. Assim. O que eu aprendi sobre fotografia na universidade não foi o que eu aprendi com fotografia na prática, com a Bruna.
está indo para fotografar, são conhecimentos complementares. Agora, Então, assim... exatamente. Eu consegui fazer isso vindo de uma outra profissão que eu tenho a minha formação, né? Mas aqui atrás responde boa parte das suas perguntas, né? Sim, Eu estudo, tive que o estudar estudo é num grau essencial, né? muito grande. Eu nunca deixei de estudar na minha vida. Eu sempre precisei estudar na minha vida e eu sempre vou precisar estudar. É o entendimento de que a gente está nesse mundo para aprender até o último dia. Então, dá para ir, mas não ignore a formação, não ignore a necessidade do conhecimento, Buscar conhecimento, né, o tempo inteiro. porque ele foi ele é fundamental. Lu, Oh, a Lucila, ela manda pra gente a pergunta: Lucila, a gente te ama, só tenho isso a declarar. Eu sei que a live para ela mim, parece ser essa muito mulher... séria, mas a gente tem que falar isso. Lucila pergunta aonde você quer estar daqui a 10 anos, onde nós queremos estar. Então, Lu começa e eu Olha, chuto pro se tu me gol. perguntasse, se essa pergunta fosse feita há 2 semanas e meia atrás, quando eu não tinha começado a trabalhar, quando eu não imaginava que eu ia começar a trabalhar apresentando um programa ao vivo, por exemplo, eu ia falar que daqui a 10 anos, exatamente 10 anos, eu queria estar com doutorado, doutora, com título de doutora, concursada federal dando aula em alguma universidade do norte. Essa é a minha meta. E ainda é minha meta, eu tenho muita vontade. Eu sou apaixonada pela docência, eu gosto muito da academia, eu pesquiso, eu comecei a me envolver com fotografia por conta da pesquisa. Inclusive, Nana, se você estiver aí, saiba que pro resto da minha vida você será a minha maior referência e um dos maiores motivos por eu fotografar. E eu acho que eu nunca vou largar esse lado científico, assim, ele é muito meu, já faz parte da minha personalidade. A Bruna sabe, que convive comigo diariamente ali, que eu sou muito academicista, mas da pandemia agora, e depois de 2 semanas, né, enfim, que eu comecei a trabalhar, que eu encarei o mercado pela primeira vez na minha vida, não como estagiária, mas encarar o mercado do tipo, hoje você vai ter que apresentar isso aqui, e tenho que sentar e montar um programa, e enfim, virar adulta. Eu não sei, é uma incerteza, mas de certo, o que eu espero para daqui a 10 anos foi o que eu falei em relação ao Norte, é ter contribuído de alguma forma com o meu trabalho para que o Norte tenha ganhado visibilidade, seja ele o trabalho com fotografia, seja ele o trabalho como radialista, seja ele o trabalho como jornalista como um todo, né? Da mesma maneira que eu consegui trazer visibilidade para o meu estado nas vezes em que eu ganhei o Interconorte e, enfim, representei o norte do Brasil na etapa nacional dentro da academia, né? Que eu faça isso dentro do jornalismo também, assim. Já não tenho tanta ânsia para ano que vem engatar o mestrado e logo depois do mestrado engatar o doutorado, porque a Bruna sempre me falou, atente-se para as outras experiências, atente-se para a necessidade de mercado. E, né, eu fui levada a isso, né? Eu não busquei isso, isso veio até mim. Se veio até mim, era o momento de eu encarar isso. Eu entendo com muita maturidade que esse era o momento, ver na hora certa, eu me sinto pronta. Então, eu quero experimentar, eu quero aproveitar esses 10 anos. Daqui a 10 anos eu ainda vou ser bem jovem, né? Com 32 ali. Que nem eu, que tenho 18, finge. Então, se eu já for doutora ali, ótimo. Mas se eu tiver uma carreira consolidada como jornalista, também. Daqui a 10 anos eu quero ter contribuído efetivamente assim, para o protagonismo da minha região, principalmente do meu estado, né, no que tange o jornalismo e suas produções. E se a fotografia for esse meio, que ela venha e que eu abrace e aproveite muito essa oportunidade. Lua, eu vou responder rápido, que para mim é fácil, fácil, né? Lucila, Lucila tá aí, Lucila tá aí. não, a Regina que perguntou, e até lá, durante o mestrado, esses 3 anos, assim, que eu acabei de começar um projeto, né, vários projetos aí, né, um empreendimento, apresentação de um jornal, assim, 2 semanas eu comecei o empreendimento, eu comecei a apresentar um rádio jornal, eu comecei a trabalhar numa página de notícias, então eu também não espero que isso seja uma experiência curta para mim, porque eu acho que tem muito a aprender com isso. Estou trabalhando agora, estou tendo o privilégio de trabalhar com grandes jornalistas do meu estado, como a Ana Girlene e a Alcilene Cavalcante,
E, de alguma forma, o que eu puder aprender e sugar com ela, sugar delas e crescer com elas, e também ensinar de alguma forma, se isso for possível, É né? uma troca, né? Sim, sempre uma troca. Eu vou fazer, eu acho que um período de um ano, não projeto um ano para isso, mas eu acho que agora eu venho num ritmo tão acelerado, cada ano eu tô fazendo uma coisa que tá na hora de dar uma quietada e aprofundar em algumas questões. Aprofundar tudo que eu estudei durante 4 anos, aprofundar ganhar vivência, experiência, porque se for o caso, né, da UFRJ me aceitar, que assim eu espero que aconteça, que ela me aceite, mas também que o mercado jornalístico do Rio de Janeiro me aceite, entende? Que as coisas aconteçam juntas, assim. Se eu fosse agora, talvez a UFRJ me abraçasse, talvez o mercado não. Então, são coisas que precisam andar de mãos dadas aí, principalmente agora, Sim. né, eu não sei até quando vou ter bolsa de iniciação científica e bolsa de mestrado e doutorado no Brasil. Vamos lá que a gente tem pouco tempo agora. Lu, daqui a 10 anos eu espero estar na Bahia dando aula e vendo essa turma nova arrebentando aí no mercado, vendo eles transformar o mercado da forma que ele precisa ser transformado e principalmente produzindo e mantendo essas gerações, né, vivas, todas essas gerações, dando sequência e trazendo as mudanças que precisam ser trazidas para a nossa profissão. Eu espero, por exemplo, ver uma foto diferente da que eu postei hoje numa final da Copa do Mundo, onde só tinha uma mulher. Eu espero ver uma foto de uma final da Copa do Mundo com 10, 15, 20, 30, com 50 mulheres dentro de um campo de 400. São essas coisas que, na verdade, eu espero ver daqui a 10 anos e que a gente batalha por isso e tenta, de alguma forma, modificar, né? Isso é muito importante. Então, acho que é isso. A outra pergunta que a gente vai ter que responder rápido, Lu, não vamos poder demorar, o que mais te emocionou fotografando? Eu vou começar e aí você fecha, tá? Eu acho Tá, que o que mais me emocionou fotografando não foi uma cena em si, foi quando eu me dei conta, eu lembrei, né? Eu tive assim, foi o. A gente brinca, né? De foi o flashback, mas não foi um flashback. Quando acabou uma final de Copa do Mundo de 2014, da foto que eu publiquei hoje, eu lembrei, a minha voz já não era mais viva, mas eu lembrei dela falando que eu ia conseguir fazer muita coisa. Então, assim, eu acho que foi o momento mais feliz da minha vida. E que eu queria que ela tivesse muito comigo. E que eu queria que ela ela visse que eu tava, de alguma consegui. forma, Que eu consegui, que na verdade essa vitória não foi só minha, é uma vitória de todas nós, né? Então, isso para mim foi o momento mais importante. assim, eu acho que um momento muito importante para mim, assim, que eu me emociono muito sempre que eu lembro, do chamado dos povos indígenas da Amazônia, que tinham mais de 23 povos indígenas reunidos, e foi na Universidade Federal do Amapá onde eu estudo, e eu documentei essa marcha. Então, eu documentei a marcha desses povos juntos. Jones está aqui, Jones estava lá, ele presenciou isso, e eu me emociono sempre que eu falo disso, porque aquela foto que remete ao Oxóssi, que está na tua parede, foi uma foto feita nesse dia, assim, e a minha foto preferida, Coqueiro, assim. Xóssi. Quero meu pai. E eu me emociono muito porque ali, naquele momento, eu percebi, primeiro, que eu conseguia ter um olhar diferenciado para as coisas. Ali eu entendi que eu tipo, poderia ter a minha narrativa. Enquanto estava todo mundo fotografando os índios ali com faixas na linha de frente, eu estava focando nas silhuetas. E, de alguma forma, isso, como eu sempre falo do norte, isso me transbordou de um orgulho assim sobre o que é a minha região, e poder documentar a minha região. E outro momento que para mim foi muito significativo assim foi na primeira vez que eu entrei no Retrato Espaço Cultural, que eu olhei para a parede, não é uma foto minha, mas assim eu me emociono sempre que eu lembro disso também. E foi super emocionado nesse dia. Eu entrei no Retrato, eu nunca tinha visitado o Retrato, e eu olhei para a parede
né? É onde ficam as andorinhas da Nana. E eu tinha estudado aquilo ali durante um ano inteiro, só com o livro. Eu nunca tinha visto a obra dela ao vivo. E eu entrei, e logo depois ela veio e me entregou um impresso da foto da Dorothy autografada. Aquilo ali para mim significa tudo, né? Não digo que significa muito, mas que significa tudo. Que um ano depois eu estava lá e entreguei uma foto minha para ela, uma fine art, assim. Daquela foto da bateia com ouro no fundo, que para mim aquela foto representa o ciclo da vida. Bom, vamos terminar em 2 minutinhos, hein? Em um Então, minutinho. para fechar, aproveito até para citar que essa foto da bateia eu vou doar para uma foto dessa da bateia para o Movimento Mamana, para que elas possam vender e ajudar as outras fotógrafas. Eu já tinha articulado com a Nay, mas aqui eu deixo público isso, né, para a gente conversar, me chame no Instagram, para a gente ver isso. E muito obrigada, Bruna, de verdade, muito obrigada. Sempre que eu te escuto, eu aprendo e poder fazer com que outras pessoas te escutassem, que outras pessoas tivessem esse privilégio de te ouvir é imenso. Olha, eu sei que daqui a 10 anos eu vou realmente estar em Salvador, sentadinha, vendo a gigante mandar mensagem: olha aqui a matéria que eu fiz, olha aqui o livro que eu construía. E eu tenho certeza disso, não só você, como muitas outras fotógrafas e fotógrafos também, né? Dessa nova geração que vem aí para mudar essa bagunça toda. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Tem muitos amigos aqui, não vai Muitos dar para amigos citar todo nossos. mundo. Não vai dar para citar todo mundo, infelizmente, para dizer que eu, particularmente, amo muito vocês. Eu acho que se nós estamos aqui também é porque vocês fazem parte da nossa vida. Aos que estão chegando, que são novos, sigam, lutem, é possível. Tá? Um beijo grande. Beijo grande, Lu, e obrigada, tá? Obrigada, eu. Tchau.